Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor nos concede a bênção de estarmos reunidos em seu nome para glorificarmos por tudo quanto Ele tem feito por nós. Quero convidá-los a nesse instante estarmos em oração diante desse Deus maravilhoso. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós te adoramos por tudo que o Senhor é. Deus presente, Deus fiel, Deus justo, Deus verdadeiro. Deus que criou o céu, o mar e todas as coisas, ó Pai. E tudo fez de forma tão linda, tão perfeita, tão boa, com propósito único, Senhor, de deixar aos nossos cuidados, para que nós, ó Pai, pudéssemos administrar. Perdão, Senhor, porque nós temos falhado muitas vezes nessa tarefa que nos foi confiada. Ó Pai bendito, ajuda-nos nessa noite a entendermos a partir da Tua Palavra aquilo que o Senhor mais uma vez tem proposto para o nosso coração nesse dia. Assim oramos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Quero convidá-los a fazer a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção
de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, mais uma vez, nos colocamos diante da Tua santa e bendita presença, Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito continue falando conosco. Eu oro em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. A professora Blanches, num texto sobre a espiritualidade nas perdas, diz que em grande tristeza, após a morte de uma pessoa muito querida, sentimos que todos os nossos sentidos se esvaíram. Nossos sentimentos estão como que mortos. Entre nós e o mundo se constrói uma distância semelhante a uma parede de vidro. Nós nos tornamos, segundo ela, apáticos e enrijecemos diante da vida. O texto que nós lemos inicialmente, um dos mais belos textos dos evangelhos e exclusivo de Lucas, não deixa dúvidas quanto ao estado de grande tristeza experimentada por esses dois discípulos. Jesus ressuscitou, sim, mas ninguém ainda o viu. Viram apenas o túmulo vazio. É ainda o primeiro dia da semana, o domingo, e 2 discípulos vão de Jerusalém para Emaús. Eles conversavam sobre os últimos acontecimentos, quando Jesus se aproxima deles e como desconhecido, e entra na conversa seguindo o mesmo caminho. O ponto importante é que eles não o reconheceram. Jesus se interessa em saber o que os preocupa. O texto mostra que Jesus acompanha seus discípulos, que ele nos acompanha, mesmo que ele não seja reconhecido, assim como não foi pelos discípulos, ele não seja reconhecido por nós. Lucas nos mostra os lugares fundamentais onde Cristo ressuscitado se manifesta. Em primeiro lugar, Jesus se encontra nos caminhos das pessoas, nos nossos caminhos, nos caminhos da humanidade. Sempre atento às nossas aspirações, sempre atento às nossas buscas, sempre atento às nossas inquietações. Em segundo lugar, Jesus se encontra na palavra, Jesus se encontra na Bíblia, mas não apenas de conhecer, não apenas na leitura da palavra, mas principalmente de experimentar a palavra e de praticar essa palavra no nosso dia a dia. Em seguida, Jesus se encontra no gesto de partilha dos cristãos, na mesa do Senhor, na comunhão dos santos, na Santa Ceia. Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Aqueles discípulos, meus amados irmãos e irmãs, estavam tomados de medo. Eles também estavam tomados de grande decepção e de muita tristeza, a ponto de terem sua compreensão e seus olhos impedidos de reconhecer o Senhor. A esperança de que Jesus pudesse recuperar a vida caiu por terra, pois já este era o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, como nós lemos lá no versículo 21. Jesus, meus amados irmãos, não poupou os discípulos. Ele não consolou os discípulos naquela hora com palavras
vazias. Ele chamou-os de nécios, de estúpidos, de tardos do coração. Ele queria ajudar aqueles discípulos. Ele queria ajudá-los a se desprender das suas fantasias e das suas interpretações errôneas. Jesus também quer hoje, agora, nos ajudar a nos desprender das nossas fantasias, das nossas interpretações confusas, errôneas. Jesus quer nos ajudar. Jesus quer nos ajudar também nos momentos de grande desespero, de grande tristeza, de decepção, diante das situações que possamos estar vivendo. A caminhada termina e os discípulos convidam a Jesus a ficar com eles, porque desejam desfrutar da sua companhia por mais um tempo. Muitas vezes, meus amados irmãos, na nossa caminhada assim, de tristeza, de dor, nós, sentindo de alguma forma a presença de Jesus, mas ainda não o reconhecendo, nós também desejamos desfrutar da sua companhia. Mas é importante que a gente possa voltar na palavra do Senhor, possa lembrar das promessas do Senhor, possa abrir os nossos olhos e estarmos atentos e percebemos que Ele está do nosso lado, Ele está caminhando conosco, Ele está caminhando conosco em meio às tristezas, às frustrações da nossa vida. Jesus aceitou o convite daqueles homens e Ele aceita o nosso convite também. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Ele aceitou aquele convite, a mesa então é posta e Jesus é convidado a sentar-se. E ali ele age não como alguém que foi convidado para estar naquela casa, mas ele age como se fosse o hospedeiro. Ele toma a iniciativa e toma o pão e o abençoa e reparte e oferece aos discípulos. Você precisa também, você é convidado nesta noite também a convidar Jesus a ficar no seu lar, a ficar com você. Fica conosco, Senhor. A noite está chegando. Os problemas, a tristeza, a dor vem com a noite. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. E Ele certamente vai atender o seu pedido. E Ele, se você convidar também, Ele vai sentar à mesa. E em sentando à mesa, Ele vai tomar a iniciativa de repartir o pão. Porque Jesus tomou a iniciativa ali, no início da caminhada. Ele se aproximou dos discípulos. Não foram os discípulos que se aproximaram dele, até porque nem haviam reconhecido. Mas foi Jesus quem se aproximou dos discípulos. Foi Jesus que começou a fazer as perguntas. E é Jesus que toma a iniciativa de caminhar conosco, de fazer as perguntas que às vezes estão nos inquietando. O que perturba você? Como ele fez com aqueles discípulos. O que está te perturbando? O que está tirando o seu sono? O que está tirando a sua fome? O que está roubando a sua paz? O que é que está tirando a paz no meio do seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança? O que é? Fala para Jesus. Ele está do seu lado, assim como ele estava ali com aqueles discípulos. Então Jesus tomou a iniciativa de partir o pão. Agora, então, nesse momento, ambos, os dois discípulos, Cleopas e alguns estudiosos entendem que junto dele estava a sua esposa, que estivera também junto com as mulheres ali aos pés da cruz. Então, diz a palavra que neste momento, ambos têm os olhos abertos. Quando Jesus se revela, ele se revela para aqueles que estão ali ao nosso redor.
Você deseja isso na sua casa? Você deseja que Jesus, o Cristo ressuscitado, o ressurreto, se revele para vocês, trazendo paz e alegria ao vosso coração? Aí diz que a palavra que eles se alegram, seus corações se alegram. A iniciativa então que partiu de Jesus foi também a mesma iniciativa de depois seguir adiante. Foi ele que se aproximou dos discípulos, foi ele que ensinou, trouxe a palavra à memória deles, foi ele que renovou a alegria e a paz no coração, e é esse mesmo Jesus que vem trazer a nossa lembrança, tudo que traz esperança, como diz a palavra do Senhor. Vai trazer os versículos, aqueles versículos que nós aprendemos muitas vezes lá na infância, na escola dominical, ou já mesmo adulto, nos estudos bíblicos, nas reuniões de oração, nos cultos. E aqueles versículos que aprendemos e que guardamos nos momentos que nos assentamos para fazer a leitura da palavra do Senhor e meditar nela. E assim, essa palavra renovou aqueles discípulos e essa palavra também vai renovar o seu espírito também, quer renovar seu espírito também. O evangelista Lucas, ele continua na sequência do texto de Lucas 24, continua dizendo que Jesus depois se apresenta no meio da comunidade cristã. E a palavra primeira de Jesus, a sua palavra ali de encontro foi: paz seja convosco. Paz seja convosco. Irmãos, como eu amo ler essa palavra. Como eu amo sentir essa palavra. Como eu amo viver essa palavra. E eu gostaria e desejo nessa noite que você também possa experimentar dessa paz no seu coração. Não porque as coisas estão acontecendo, está tudo bem comigo, ou quem sabe com vocês. Às vezes as circunstâncias estão bem contrárias, mas ainda assim, essa palavra vem, soa aos nossos ouvidos, aquece o nosso coração e clareia o nosso entendimento. Paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Da mesma forma que a comunidade cristã ali, comunidade primitiva, pôde experimentar do gozo desse estar com Jesus, eu desejo que nessa noite também as nossas comunidades possam estar experimentando dessa paz tão preciosa do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ontem nós, na sexta-feira à noite, recebemos a notícia de que o nosso tio Augusto Alves Sobrinho havia falecido em São Paulo. Ele já vinha sofrendo já há alguns anos com câncer e na sexta-feira o Senhor o chamou para si. Ontem, então, nós não pudemos estar com a família ali presentes ao lado deles, confortando. E isso, de alguma forma, trouxe muito desconforto no nosso coração. A gente gostaria de estar ali com eles. Mas quando eu pensei e já havia meditado nesse texto e lembrei dessa palavra de Jesus, essa palavra pôde trazer conforto aos nossos corações. E mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dor da partida, da despedida, e preocupados e desejosos que a mesma paz pudesse estar alcançando o coração dos nossos queridos lá em São Paulo, nós pudemos experimentar dessa paz. E é isso que nós desejamos para você nessa noite. Se há algum motivo, alguma razão maior que queira roubar a sua paz nessa noite, que a paz do Senhor seja contigo, que a paz do Senhor seja convosco, que a paz do Senhor
seja com cada um de nós. Assim eu desejo todo o meu coração que a paz seja com vocês. Eu quero orar com vocês e os pedidos que nós até anotamos para que não haja nenhuma pelas nossas autoridades, em especial pelo nosso presidente, pelos médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham na área da saúde, cozinheiros, os que trabalham na limpeza, pelas nossas igrejas, pelas famílias enlutadas, pelos enfermos, aqueles que estão nos hospitais e aqueles que infelizmente não estão conseguindo espaço, pelos pesquisadores, pelas nossas famílias, pelas famílias que às vezes estão tendo dificuldade nesse momento de relacionamento. Muitas vezes o espaço é pequeno, as condições também são pequenas e às vezes nem sempre, nem sendo assim, ainda há dificuldade em se estar todo esse tempo vivenciando essa quarentena, mas que a paz do Senhor seja convosco. Quero também lembrar, eu havia notado, que não há como viver sem sonhos e sem esperança. E Jesus, o ressurreto, Ele quer e veio para caminhar conosco, para renovar os nossos sonhos e as nossas esperanças, a despeito de toda e qualquer situação que possa estar nos cercando nesse tempo. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Foi assim que nós iniciamos esse culto, Senhor, glorificando o Teu nome, Senhor. Para sempre seja exaltado o Teu nome, ó Altíssimo, ó Santo de Israel. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos o Teu nome, reconhecendo que Tu és o ressurreto, o Deus vivo, o Deus presente ao nosso lado, o Deus que caminha conosco, que toma iniciativa de andar do nosso lado, que toma iniciativa de perguntar para cada um de nós o que está te perturbando, mas não só toma iniciativa de perguntar por perguntar, mas Ele vem e tem a resposta através da sua palavra, através do seu gesto de conforto. Oh Pai querido, nós te bendizemos, porque mesmo em meio às tristezas da vida, mesmo as situações, ó Pai, difíceis de serem encaradas, ó Pai, nós ainda podemos dizer muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor está conosco. E assim como o salmista dizer, se não for a Deus, se não for a Deus, ó, se não for a Deus, em quantas situações nós já teríamos sucumbido. O poeta disse, quando a indesejável da gente chegar, quando a morte chegar, não sei se dura ou caroável, não sei se terei pena, mas nós, ó Pai, temos conhecimento do Teu amor, nós temos experimentado do Teu amor, nós temos provado do Teu amor. Então, quando a indesejável das gente chegar, nós não teremos que temer, porque sabemos que o Senhor nos aguarda na sua glória. E essa certeza, Senhor, não vem de nada que nós temos feito nesses dias. Não é merecimento nosso, Senhor, nós bem sabemos. Mas essa certeza provém do Teu coração, de onde emana amor sem fim, fonte perene de alegria, de paz, de amor. Oh Pai querido, dá-nos a certeza de que um dia nós vamos
pela tua graça, encontrar os nossos queridos. E lembrando a tua palavra lá em Apocalipse 21:4, quando ela diz que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ó Pai, dá-nos a graça, a bênção de podermos participar desse momento tão grandioso na tua presença, Senhor. Assim oramos, ó Pai, pedindo que a tua bênção alcance o coração dos nossos queridos, do teu povo, dos nossos irmãos ali em Cachoeira Paulista, em Guaratinguetá, em Cruzeiro, em Piquete, em todo o Vale do Paraíba, no nosso Brasil e no mundo. Que a paz, que a doce paz do Senhor seja convosco. Que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje para sempre, sempre eternamente, seja sempre assim. Seja. Amém. A paz seja convosco.